disseram que você estava por aqui, eu não duvidei, porque pela estatura, eu falei, gente, procura debaixo da cadeira, vai que pode se sentar. Conservadorismo brasileiro. Eu acho que todos nós temos uma pequena consciência, porque a sua motivação já te leva a ser, mas com conhecimento se torna melhor, sim ou não? Sim ou não? Então, sobre conservadorismo, nós vamos aprender agora, olha só, eu vou dar só um spoilerzinho, da transição ao recomeço. E quem vai trazer essa aula para a gente, doutor Ernesto Araújo, bem-vindo! Bem-vindo! Mais forte, mais forte, mais forte! Obrigado, obrigado. Obrigado. Não, para mim está tranquilo. Não, está tranquilo aqui, vou deixar aqui. Muito obrigado por essa apresentação, muito obrigado a Fátima e todo mundo que organiza aqui por esse convite para estar aqui nesse maravilhoso evento. Tá ligado? Tá ligado. Muito obrigado por essa apresentação, pelo convite da Fátima e todo mundo que organiza aqui o evento para estar aqui com vocês nesse momento tão maravilhoso. Eu queria começar dedicando essa minha breve alocução aqui a um querido amigo, que é o Felipe Martins. Tá? Eu acho que é amigo de muitas pessoas aqui, uma pessoa que hoje está atrás das grades, literalmente. É um patriota, é um conservador, é um cristão, é uma grande pessoa, né? Alguém que, se Deus quiser, ainda vai dar muito por esse país e que está no meio da sua juventude aí, preso indefinidamente. Eu acho que ele é um símbolo da justiça que está sendo cometida contra tantas pessoas que estão também presas, que estão sem sua liberdade, pessoas que estão exiladas, pessoas que estão sem seus bens, sem suas famílias e tudo isso. Então, queria fazer essa modesta dedicatória ao Felipe. Queria começar falando sobre a diferença entre a direita e o conservadorismo. O conceito de direita, ele, obviamente, é um conceito relativo. Né? Só existe direita porque existe esquerda. Né? Isso vem, claro, do nosso corpo, você tem o lado direito porque existe o lado esquerdo. Se o corpo, né, não tivesse dois lados, não haveria esquerda. Na verdade, é uma metáfora, né? É uma metáfora espacial para tentar traduzir uma realidade política. Mas, como toda metáfora, tem os seus limites, e às vezes a gente deixa escapar a metáfora e ela começa a fazer sentido em si mesma. Né? E a gente não pode esquecer disso, de que esquerda e direita são apenas uma maneira de indicar determinadas correntes políticas. Porque qual é o perigo da gente esquecer que isso é apenas uma imagem? Em primeiro lugar, uma falsa equivalência. Olha, tem direita, tem esquerda, assim como o ser humano tem a mão direita, a mão esquerda, então tem que ser assim mesmo, e, enfim, e os dois têm que ter algum tipo de equilíbrio. Né? Essa imagem ela começa a nos levar para o centro. Olha, não pode ser só para a direita, nem só para a esquerda, você não pode, né, fazer exercício só para a sua mão direita, só para o seu braço esquerdo. Então, é uma imagem que vai nos conduzindo, sem que a gente perceba, para pensar assim, não, o bem, na verdade, está no centro. Né? Nem muito para cá, nem muito para lá. E isso nos faz esquecer o que está debaixo desses conceitos. Né? Quais são os valores que estão debaixo do conceito de direita, quais são os, eu chamaria, antivalores destrutivos que estão debaixo do conceito de esquerda. Será que a gente quer um meio termo entre os nossos valores e aqueles antivalores? Eu acho que não. Eu acho que não. Né? Mas o centro, digamos, a indiferença, ela ganha com essa imagem. Né? Outro problema é que o conceito de esquerda-direita ele estimula falsas alianças. Bom, aqui à direita, né? O que a gente faz? A gente detesta a esquerda. Mas tem aquele ali que ele diz que não é de esquerda, ele é de centro. Tá bem, então eu vou me aliar com ele contra aquele ali de esquerda. Não, você tem que ver o que está por baixo. Né? Quais são os valores que estão por baixo? Será que esse que diz que não é de esquerda não tem os mesmos valores ou antivalores do que aqueles que estão na esquerda? Será que a gente está se aliando com uma metáfora
e esquecendo a realidade, né, e se desaliando da realidade, esse problema é algo que a gente precisa ter muito, muito presente. Eu acho que a gente deve preservar o uso desses conceitos, né? Não tem problema nenhum em ser de direita, acho que quem está aqui também não tem esse problema, mas não podemos raciocinar a partir de uma imagem, né? Esquerda e direita, eles são uma espécie de um mapa provisório do território político, e não o próprio território. Então, eu acho que é cada vez mais importante a gente usar o conceito de conservador para descrever aquilo que a gente pensa. Enfim, é o título do evento, né? Congresso Conservador, e tem uma água em algum lugar? Tem aqui? Ah, tem aqui. Então, conservador, conservar. Eu gosto sempre de ir na etimologia, né? Então, conservar, latim, cum servare, servare. É um verbo que significa várias coisas. Significa manter, significa proteger, significa salvar, né? E significa libertar. A gente vai descendo, vai vendo todas essas características. Quando a gente pensa no conservar, em português, normalmente a gente pensa só no primeiro, de manter, né? Mais perto. A gente pensa só no manter. E tem todos esses outros, que enriquecem o sentimento que está por trás dessa palavra. Quem conserva é porque quer proteger, né? Quer salvar, quer libertar aquilo que está aprisionado e oprimido, quer salvar aquilo que está ameaçado, né? Quer recuperar aquilo que está perdido também, tem essa ideia de recuperação, né? Tudo isso é a ideia do servare, né? Salvação para o cristão. A salvação ela é individual. A salvação é individual, mas o ser humano ele vive na sociedade, né? E ele precisa participar de uma espécie de uma salvação coletiva, portanto, precisa participar da história, portanto, precisa participar de uma determinada visão da política, né? Se ele está dentro desse processo, dessa história da salvação, que é a história que está, né, na Bíblia. Salvação individual é também a salvação dentro da história, né? E no conceito de cum servare, né, cum é junto, né? Então é salvar junto, preservar junto, né? Libertar junto. Você tem então, o indivíduo junto com a comunidade. Isso me parece um dos pilares da ideia do conservadorismo. Bem, então, salvação, né? Cristianismo. O cristianismo é a religião da salvação, é a religião do Salvador, né? É a religião do Redentor. Tem um trecho do livro de Jó, eu vou me arriscar aqui, tem tantos pastores e católicos com muito mais conhecimento de teologia do que eu aqui, mas eu vou me arriscar a citar aqui um trecho da Sagrada Escritura, que é o livro de Jó, um dos mais interessantes, a meu ver, livros do Antigo Testamento. No capítulo 19, Jó já está ali, né, nas últimas, e ele ainda assim está sendo perseguido pelos seus inimigos, né? E ele começa a falar, olha, eu já perdi tudo, eu perdi minha saúde, perdi minha família, perdi meus bens, perdi o respeito da coletividade, perdi tudo, e vocês, meus inimigos, ainda estão aqui me perseguindo, né? É o grito do perseguido, esse grito do Jó. E eu vou ler primeiro em inglês da King James, e ele pergunta para eles, Why do ye persecute me as God, and are not satisfied with my flesh? Então, na versão da Almeida, por que me perseguis assim, como Deus, e da minha carne não vos fartais? Como Deus, os inimigos dele se acham Deus, né? Ele perdeu tudo pela mão de Deus, mas ele não está revoltado contra isso, né? Ele está revoltado contra esses que se acham deuses, né? Que se acham deuses supremos, né? E que continuam a persegui-lo. Mas diante desses supremos, né, ele diz,
Pois é, mas but I know that my Redeemer liveth, né? Mas eu sei que o meu Redentor vive, and shall stand at the latter day upon the earth, e ele se levantará sobre a terra. Em latim, na Vulgata, eu não sei hebraico para ir no original, então o mais perto que eu consigo chegar é no latim. Esse versículo diz assim: Scio enim quod redemptor meus vivit, né? Eu sei que o meu Redentor vive. Et in novissimo die de terra surrecturus sum. Et in novissimo die de terra surrecturus sum. Então, aqui tem uma emoção que eu acho que as traduções nas outras línguas não capturam. Não sei como é que está em hebraico, mas no latim eu acho que captura essa emoção. Então, vai surgir um dia novo, um dia novíssimo, né? Em que tudo isso, toda essa opressão terá fim. E o que ele diz não é bem o que está, sinto muito, King James, o Almeida, mas não é bem o que está na tradução, porque o que ele diz é de terra surrecturus sum, não é surrecturus est, eu vou ressuscitar, né? Em seguida ele diz, et videbo Deum meum, quem vissurus sum ego ipse, e eu verei o meu Deus, eu mesmo o verei. Então aqui nós temos o dogma da ressurreição da carne, que depois, né, virá no cristianismo. Então, é uma esperança gigantesca, aquela, e uma certeza gigantesca, mais do que esperança, que Jó nos coloca aqui, né? Essa certeza da redenção, diante de um poder terreno, daqueles opressores que estão em volta dele, né? Ele tem certeza de uma redenção. Nesse tema de perseguição, eu não quero entrar muito na parte teológica, mas já que a gente está aqui, enfim, eu acho que vale a pena. Porque nós vemos nessa questão da perseguição, que é tão presente hoje para tantos de nós brasileiros, né? Nós vemos também uma figura fundamental para os cristãos, que é São Paulo. Então, São Paulo, quando cai do cavalo, né, na estrada para Damasco, e tem a visão, e aparece Nosso Senhor, diz Atos dos Apóstolos aqui, e eu vou ler direto em latim. Et cadens in terram audivit vocem dicentem sibi, né? E caindo por terra, escutou uma voz que lhe dizia: Saule, Saule, quid me persequeris? Né? Saulo, né? Ele ainda é Saulo nesse momento. Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? E nesse momento, Saulo se torna Paulo, né? Ele se converte e ele muda de lado. O que é essa mudança de lado? Ele deixa de ser o perseguidor e ele se torna o perseguido junto com Jesus, né? Ele aceita tornar-se o perseguido. Ele vê que é aí que é a salvação. Então, né, o cristianismo é uma religião de quem aceita ser perseguido. Acho que isso é fundamental para cristãos, para conservadores, né? O conservador, ele crê que existe um redentor, ele crê que existe uma redenção, ele crê que existe um bem intemporal, né? Mas, ao mesmo tempo, um bem, pelo menos para os cristãos, que se manifestou e se manifestará no tempo, né? Então, não é essa esperança numa eternidade fora, numa outra dimensão, não é nessa dimensão, né? Jó diz, eu verei com os meus olhos. Mas o conservador tem essa noção do bem e do mal, né? Ele vive dessa noção, né? E a posição correta entre o bem e o mal não é um pouco de bem e um pouco de mal, né? Não é o centro entre o bem e o mal, não é uma mistura entre o bem e o mal. Quando você mistura um pouco de mal no bem, você já tem o mal, né? Pode ter mais mal ainda, mas não pode ser o objetivo da vida você fazer uma mistura e achar um meio termo entre o bem e o mal. Então, ele tem valores intemporais como referência, o conservador, né? Mas valores encarnados, né? Encarnados na própria natureza humana. A nossa natureza, ela nos dá a sabedoria de entender onde está o bem. Nós temos essa capacidade, né? Sabedoria, esse tema é muito importante, eu falo muito disso nos programas que eu faço aí, no curso que eu dou. Se me permite, rapidamente,
alguns até já talvez conheçam essa maneira de explicar o que é sabedoria. Então, assim, você tem informação, conhecimento e sabedoria. O que é informação? É você dizer, olha, tem um tomate em cima da mesa. Tá. O que é conhecimento? O tomate é uma fruta. Você já tem uma informação, você compara com outras informações de outras coisas. Então isso aqui é uma fruta. O que é a sabedoria? Sabedoria é você não colocar o tomate numa salada de frutas, né? Porque não fica bom. Né? Mas para saber que não fica bom, isso aqui não está no conhecimento. Né? Nada no DNA daquela planta, no exame químico daquela fruta, te diz que ela não fica bem, você precisa ter o sabor. Sabedoria vem também de sabor. Saber e saborear tem a mesma raiz. Então, a gente precisa não esquecer, né, desse nível. Eu acho que o conservador também é aquele que não se satisfaz apenas com o nível do conhecimento, ele procura o nível da sabedoria também. Quando você fala de sabedoria, você está falando de transcendência, está falando do terreno dos valores superiores. Na ausência de sabedoria, e a gente viu isso, por exemplo, na pandemia, né? Apenas no terreno do conhecimento, o conhecimento ele é facilmente dominado pelo poder, né? Então, na ausência de sabedoria, a gente não tem ciência, né? A gente tem uma politização da ciência, que é o que a gente viu. Na ausência de sabedoria, você não tem justiça, você tem politização da justiça, que é aquilo que a gente está vivendo no Brasil. Portanto, isso é, a meu ver, fundamental. Bem, voltando ao tema da direita. Acho que a gente deve usar e pensar também nesse termo, né? Contanto que ele não nos leve a conclusões equivocadas. Contanto que nós mantenhamos o conceito de direita apenas como um conceito político e não como um conceito existencial, né? Direita, eu acho que é um termo que aponta para uma realidade política. É conveniente você ter um termo como esse para descrever, né, sumariamente o que é um partido, o que é uma pessoa, o que é um candidato, né? Mas precisamos ter algo por trás. Então, o conceito de conservador, de conservadorismo, ele aponta para muito mais do que para a política, ele aponta para uma visão de mundo, que engloba a política, mas que vai muito além da política, né? Então, eu pergunto assim, o que leva cada um de nós a ser de direita? O que leva alguém a ser de direita, né? Você é de direita apenas porque você vota em pessoas de direita? Não, né? Não, é porque eu acho que a sua personalidade, né, a sua atitude existencial te leva a enxergar, né, determinados valores, a querer promover determinados valores de uma natureza superior, de uma natureza intemporal, valores que você quer proteger, manter, né, preservar, salvar, libertar, etc. Você vota na direita porque você quer, através de determinados instrumentos políticos, inserir esses valores na política, na vida política da sua comunidade, né? Então, questão do ex-presidente Bolsonaro, que esteve aqui ontem falando conosco, né? Por que cada um de nós gosta do ex-presidente Bolsonaro, né? Por causa da pessoa ou por causa dos valores que ele representa, dos valores que a gente identifica na pessoa do presidente Bolsonaro? O que leva as pessoas a ele é essa identificação, né, com uma visão, né? E o fato de que essa visão de mundo, essa série de valores, encontrou pouso, digamos, num nome, numa pessoa, no caso dele, né? Por exemplo, a minha experiência pessoal, o que me levou, desde juventude, a me considerar de direita? Foi, basicamente, a rejeição ao materialismo. Para mim, foi o que me levou. Cada pessoa terá a sua experiência, né? Eu nunca topei materialismo e sempre vi na esquerda uma carga central, um núcleo, né, de materialismo. Falo, não é isso, né? Não é isso que eu sinto, né? E foi para outro lado. A liberdade também, sempre identifiquei na direita o terreno da liberdade. E mais recentemente, a rejeição a toda a corrupção material, mas, sobretudo, a corrupção moral que vai se adonando do Brasil, rejeição ao crime, né? Tudo isso, no meu caso, cada pessoa terá a sua experiência, mas... e a partir daí é que um dia, surgiu uma candidatura, né,
Jair Bolsonaro, etc. Eu acho que todos nós talvez tenhamos uma trajetória semelhante, né? A gente não parte da pessoa, a gente parte das ideias. Por isso que eu acho perigoso quando se diz que, por exemplo, não existe direita sem Bolsonaro. Porque isso significa que, se o sistema consegue eliminar o ex-presidente Bolsonaro, ele elimina a direita, certo? É a conclusão óbvia disso. Se a direita brasileira depende apenas de uma pessoa, qualquer que ela seja, nós estamos diante de um risco imenso, e é óbvio que o sistema está fazendo tudo, já tentou eliminar fisicamente, claro, mas está fazendo tudo para eliminar moralmente o presidente Bolsonaro, para enquadrá-lo, para diminuí-lo, para controlá-lo. E, ao fazê-lo, está achando que consegue controlar, diminuir, domesticar a direita. Portanto, eu acho que a gente precisa ter cuidado com isso, porque senão pode parecer, olha, não existe, então, o sentimento de querer liberdade, verdade, justiça, não existe o desejo de salvação. Claro que isso existe, independentemente da pessoa, elegível, inelegível, com o nome que tenha. A revolta contra a opressão, a esperança da redenção, tudo isso tem que existir, existe dentro de nós, independentemente de uma pessoa. Então, isso tudo para dizer que a gente não pode confundir, eu acho, uma avaliação política ou político-eleitoral com uma vivência, digamos, sentimental e existencial. Claro, a avaliação política tem que ser função da avaliação existencial dentro da nossa personalidade. A gente não pode ficar apenas preso no mundo, eu acho, da avaliação política. Bem, para concluir, eu queria falar basicamente de 3 modelos, não de cópia possível para o Brasil, mas de referência para esse recomeço, renascimento de um conservadorismo tão combalido hoje no Brasil. Aliás, parênteses, por que está combalido? Acho que justamente porque, desde 2022, pelo menos, nós pensamos os nossos valores em função da política, em função de eleições, em lugar de pensar eleições, política, partidos, em função dos nossos valores. Eu acho que é por isso que está tão combalida a direita, o conservadorismo brasileiro. Mas, enfim, acho que estamos num momento, digamos, de defensiva e necessidade de um renascimento. Então, referências possíveis. Uma, a França. A França hoje está tendo eleições parlamentares antecipadas, onde provavelmente vencerá a direita e provavelmente terão a direita fará um primeiro-ministro na França, que competirá no poder com o presidente Macron. A França tem 4 partidos de direita, pelo menos, tem até mais, mas tem 4 principais partidos considerados de direita. Tem o Rassemblement National, da Marine Le Pen, que é hoje o maior deles, que é uma direita, digamos, mais radical, mais com um discurso, digamos, para uma classe trabalhadora. Você tem o Les Républicains, que é uma direita mais liberal, com um discurso mais para empresários, pequenos empreendedores. Você tem La Reconquête, que é do Éric Zemmour, que é uma direita mais nova, uma direita, digamos, mais cultural, mais ligada à guerra cultural, é uma direita mais para intelectuais. O Éric Zemmour é um escritor, um intelectual, o líder do partido. E você tem o Debout la France, que é a direita gaullista, né? A herdeira do de Gaulle, uma direita nacionalista, digamos assim. Todos esses estão concorrendo, né? Provavelmente formarão uma coalizão para indicar um novo ou uma nova primeira-ministra. É importante que exista mais de um partido. Um já estaria bom, né, no caso do Brasil. Mas eu acho que não deve haver uma preocupação assim, não, todo mundo tem que estar junto no mesmo partido, com o mesmo líder, com a mesma liderança. Não. Né? Veja o exemplo da França. Eles vão ganhar justamente porque tem gente que detesta a Le Pen, mas gosta de outros aspectos identificados com a direita. Tem 3, 4 outras opções.
né? Tem gente que... O De Gaulle já é uma memória mais distante, mas tem gente que não gosta da figura do De Gaulle. Então, vota em outros. Tem gente que acha que o republicano é muito do establishment, então quer uma coisa mais contestadora, vota na Le Pen, e assim por diante. É preciso que a gente pense, eu acho que na direita, a partir de várias portas nas quais pessoas de convicções diferentes dentro de um grande modelo conservador possam entrar. Isso para a gente refletir. Outro modelo, já estou devendo aqui tempo, né? Mas vamos terminar. Outro modelo, Milei, na Argentina, né? Javier Milei. Sim, liberdade econômica, né? A força da liberdade, mas também, qual é um dos lemas dele, que eles fizeram um boné, inclusive, tipo do Trump, o boné do Milei é Las Fuerzas del Cielo, né? Ele tem um pouco menos, talvez, do que a gente teve no 2018, mas tem essa vertente da fé, né? No caso dele, uma fé judaico-cristã, porque ele, enfim, também participa muito da dimensão judaica, mas cristã também, católica, etc. O céu, né? Então ele, enfim, colocou essa referência como um dos seus slogans, né? E mais do que slogans, ele, além disso, o alinhamento com o Ocidente, isso é fundamental para uma direita, né? O Milei entendeu que você não muda a política interna de um país como a Argentina, acho que é o mesmo em relação ao Brasil, sem mudar a sua política externa, foi o que eu tentei fazer, né? Você não vai mudar o Brasil, né, em direção à direita, fazendo o Brasil servir a uma estratégia, né, de um país comunista como a China. Não vai, né? É difícil mudar isso aí. O Milei está mudando. A gente tentou também. Mas é um modelo a ser olhado muito de perto por nós. E o terceiro, que a gente tem pensado muito, e para concluir, é a Ucrânia. Tá? As pessoas falam, a Ucrânia é o país mais corrupto do mundo, tem mais que perder a guerra mesmo. Não, né? Não. A Ucrânia, sim, ainda tem muita corrupção, mas foi um país extremamente corrupto. Quem eram os corruptos da Ucrânia? Era o governo da Ucrânia, pró-russo. Em 2014, o presidente da Ucrânia, Yanukovych, pró-russo, né, à frente de todo um modelo de corrupção muito parecido com o nosso no Brasil. O povo ucraniano foi à rua, derrubou esse negócio, né? Elegeram um outro presidente em 2015 que não deu conta de mudar muito, elegeram o Zelensky. O Zelensky é herdeiro não da corrupção ucraniana, ele é herdeiro da anticorrupção, desse movimento popular antissistema na Ucrânia, né? E a Ucrânia está lutando, né, contra a corrupção, contra a influência russa, lutando mesmo, né? Essa guerra, eu tenho lido muito sobre essa guerra, ela não é uma guerra militar, ela é uma guerra popular, no caso da Ucrânia. É a guerra de um povo contra um exército, né? Não é o exército ucraniano contra o povo russo, é o povo ucraniano, junto com o seu exército, contra o exército russo. E uma superpotência corrupta, uma superpotência que exporta a corrupção. Então, a gente tem que olhar muito para isso também. Eu vejo brasileiros aí defendendo a Rússia, pelo amor de Deus, né? Se dizem conservadores, né? Sim, sabe-se lá por quê, né, que eles estão defendendo. Mas a Ucrânia tem que ser um modelo para nós. Nós temos que ver essa nossa identidade com esse povo que está ali nas florestas, nas estradas, né, jogando coquetel molotov em tanque para defender a sua liberdade, né, a sua soberania, a sua fé também, e a sua pátria, né? Isso é um exemplo para nós. Bom, falei 3, mas 4 para encerrar. Estados Unidos, e aí vocês que moram aqui, vivem aqui, têm a sua vida aqui, acho que são fundamentais para levar para o Brasil esse espelho dos Estados Unidos como um modelo de nação. Também muito combalido hoje, como você sabe melhor do que eu, né, pela penetração aí do woke, etc., mas ainda um modelo fundamental. Acho que se nós tivermos um renascimento, precisamos ter na direita, no conservadorismo brasileiro, será muito em função de examinarmos esses modelos de fora. Tá bem? Super obrigado. Mais alto, mais um pouquinho de palmas. Parabéns. Assim como nós começamos, o Dr. Ernesto Araújo conseguiu concluir e trazer às claras, né, o nosso retorno, de onde viemos e para onde vamos. Conservadorismo, obrigado, doutor, por concluir dessa forma. A gente jamais pode esquecer que ele é pautado e vindo através do Espírito Santo
de Deus para nossas vidas, né? E sempre nos incomodando. Porém, está do lado errado, volta para cá, vem para a direita, sai da esquerda. Aí a gente vai pegar. Obrigado, viu? Uma salva de palmas para o doutor Ernesto. Fiquei sabendo que o senhor é de maio. Eu sou dia 4 de maio, o senhor é dia 15, correto? Somos taurinos. Não sou muito de signo, não, mas... Obrigado, doutor. Parabéns. Ô, pessoal, eu acho que já está ficando claro para todos nós que o sistema que nos domina, seja no Brasil, seja em outros países que são ou já foram democracias, o sistema não vai recuar. Esse sistema de moer o espírito, esse sistema de destruir a liberdade, de destruir a própria humanidade, não vai recuar. E, ao mesmo tempo, nós vemos que há mais e mais pessoas tomando consciência disso, tomando consciência de que é preciso que a gente reúna todas as forças que nós temos para defender a dignidade, a liberdade humana. Para analisar esse momento é que eu ofereço a vocês todo o trabalho que nós temos na Academia Folha Política. Na Academia Folha Política tem o meu curso de Logopolítica, que está começando a 3ª temporada. Nós estamos com um programa muito vasto, que vai na filosofia, na história, no pensamento político, no pensamento filosófico ocidental, buscar as raízes da nossa força e, ao mesmo tempo, entender por que com a destruição de todo esse pensamento, esse arcabouço civilizacional, nós estamos indo rumo ao abismo do totalitarismo, o mundo se transformando numa grande China comunista. Nós analisamos isso lá, nós analisamos também o passo a passo de ações, de fatos que acontecem toda semana, num sentido ou no outro, no sentido da liberdade ou do totalitarismo, na Agenda 2030, que é o programa de atualidades, e temos várias outras iniciativas na Academia Folha Política. E para conhecer esse trabalho, esse material, eu queria hoje oferecer a vocês uma promoção especial, que é a promoção Começo do Recomeço. É uma promoção onde você terá acesso a tudo isso com uma anuidade de apenas R$ 349. Então, R$ 349 com acesso a todo o material que já está lá e ao novo material que vai aparecendo toda semana durante um ano. Com isso, eu acho que você vai estar junto com um grupo que está se aprofundando no estudo desse drama que nós estamos vivendo, né, de um avanço totalitário no mundo todo, mas ao mesmo tempo se conectar com esse começo de um recomeço, de uma reconquista daquilo que nos é mais caro como brasileiros, daquilo que nos é mais caro como pessoas que acreditamos na liberdade. Então, promoção Começo do Recomeço, R$ 349 a anuidade. Quem quiser conhecer é só clicar aqui nos links e espero contar com você nesse projeto. Um abraço. E lembrar que nós estamos com uma promoção para acesso à Academia Folha Política. Eu, além dessas lives semanais, como muitos de vocês sabem, que são abertas, eu tenho uma aula semanal do meu curso de Logopolítica, que é a política examinada à luz do Logos, que é todo o pensamento, filosofia da experiência humana. E tenho uma live semanal fechada, exclusiva, fechada não, né? Tudo é aberto para quem estiver ali, claro. Exclusiva para os membros dessa academia, e que é uma live de análise de atualidades de geopolítica, de política brasileira, mundial, e ambas essas dimensões têm uma ligação, obviamente, entre elas. A gente está o tempo todo usando os temas do nosso momento presente para entender os grandes temas, os conflitos, no fundo, do ser humano, desde sempre, a questão da liberdade, a questão do poder, né? A questão da aventura humana e daqueles que, desde sempre, estão querendo travar a aventura humana e dominar a humanidade. Tudo isso são temas que a gente leva aí, desde a Praça dos Três Poderes, em Brasília, até, né, a Academia de Atenas, lá com Platão. A gente faz essas conexões e muitas outras, né? E nós estamos vendo, por exemplo, no curso de Logopolítica, alguns aspectos da história de Napoleão, da biografia de Napoleão, que tem a ver com a Revolução Francesa, que tem a ver com uma remodelação
da história, é um momento em que a história se encontra com a filosofia, para o bem e para o mal, é o momento das guerras napoleônicas. Estamos vendo um pouco isso. Uma das conclusões às quais a gente está chegando, apontando, é que nós estamos voltando, eu acho, a viver uma época de intensidade histórica, né? Diferentemente de todo um período de estagnação, estamos vivendo uma época de reintensificação da história, talvez semelhante àquela do período napoleônico, né? E isso é bom, isso é fundamental, porque a estagnação está levando as nações e a própria existência do espírito humano ao desaparecimento. No Brasil também, eu acho que estamos, quem sabe, né, nessa onda, mas nem tanto hoje, infelizmente. Precisamos voltar à crista da onda. O Brasil estava na vanguarda dessa reintensificação da história ali entre 2013, 2018, 2019, 2020. Né? Hoje nós caímos lá para trás. Hoje o Brasil, do jeito que está, é uma das forças que estão puxando a humanidade para baixo, né? Tem outras que estão puxando para cima. Vamos falar de tudo isso, estamos falando de tudo isso na Academia Folha Política. Então, e temos uma promoção, que é a promoção Começo do Recomeço. Esse começo do recomeço tem a ver com essa reintensificação da história, com esse, né, tomar de novo a história nas mãos, tentar transformar as coisas. Né? E esse é o conceito, né? Começo do Recomeço, que foi um título, aliás, de uma live nossa aqui. E a promoção consiste no seguinte: R$ 349 te dão acesso a todo o conteúdo da Academia Folha Política por um ano inteiro. É o preço da anuidade, né, da Academia. Tem também a opção mensal, R$ 40 por mês, dá R$ 480, claro, por ano. Então, também está disponível, mas se você optar, eu acho que vale a pena, pela anuidade, né, você tem, portanto, um excelente desconto e acesso a um material que já está presente lá e que vai sendo acrescido a cada dia, e você vai não só ter acesso a isso, mas participar da construção, digamos, desse material, dessa história, desse projeto de descobrimento, desse projeto de uma modesta aventura intelectual. Tá? Essa é a nossa proposta. Então, estamos aqui com os links, as referências para essa promoção, que é a promoção Começo do Recomeço, Academia Folha Política, com esse conteúdo que eu descrevi e várias outras coisas. Bom, o globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset, do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos, eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente, através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui. Alô a todos. Hoje eu gostaria de falar sobre o meu novo curso de Logopolítica, onde eu vou colocar a versão completa daquilo que eu tenho a ensinar sobre o globalismo. O globalismo nas suas múltiplas dimensões: geopolítica, econômica, social, cultural, filosófica, dimensões que só podem ser entendidas em conjunto, e que só podem ser entendidas em conjunto a partir de uma perspectiva logopolítica, ou seja, uma perspectiva do logos. Logos é a essência do ser humano.
É a racionalidade, mas é também a linguagem e a capacidade de se comunicar e de sentir a transcendência. E essa essência do ser humano está ameaçada e, por isso, a gente precisa entendê-la numa perspectiva logopolítica, portanto, política, ou seja, que tem a ver com a discussão do destino, com a luta pelo destino. Portanto, logopolítica diz respeito à luta e ao combate pelo futuro da humanidade, pela essência do ser humano, que está ameaçada justamente pelo globalismo. Ensinar isso, para mim, é uma missão que eu quero compartilhar com vocês. É uma aventura intelectual para a qual eu quero convidar vocês, uma aventura que é fundamental para que possamos participar da luta justamente por um mundo verdadeiro, por um mundo autêntico, por um mundo que preserve a essência do ser humano, um destino de uma humanidade livre, de uma humanidade aberta justamente ao Logos e a toda a sua complexidade. Nesse curso você vai entender esses grandes combates, quais são as ideias que estão por trás daquilo que ameaça essa essência do ser humano, as grandes ideias que estão se confrontando, quais são as ideias que precisam ser mobilizadas justamente para a defesa, para a preservação dessa nossa essência. Portanto, é preciso entender as discussões filosóficas que não são puramente abstratas, que têm a ver, que têm efeitos diretos na nossa vida diária. Então, quando nós vemos os fenômenos da inflação, da guerra, da carestia, de várias carências no mundo de hoje, nós estamos diante, no fundo, de processos que têm a ver com as ideias. São as ideias por trás desses processos que determinam a sua problemática. Então, essa concepção de um ser humano sem essência, sem transcendência, que nós vemos hoje na nossa sociedade, essa concepção é que tem consequências dramáticas, inclusive na nossa vida material. Atrás dessa concepção existe um projeto de controle total, um projeto totalitário, de domínio. É por causa disso que nós assistimos hoje a fenômenos que nos parecem caóticos, que nos parecem desconectados, mas que vão acabando com a nossa liberdade, vão desestruturando a nossa sociedade, fazendo com que nós vivamos, mesmo dentro de países teoricamente democráticos, cada vez mais dentro de uma sociedade de controle. Então, nós hoje temos, você certamente tem dificuldade de entender o que está acontecendo no mundo. Isso é decorrente justamente de visões parciais, que eu vou procurar cobrir e conectar. Então, não adianta entender apenas economia, apenas conflitos militares, ou apenas algumas questões sociais. É preciso entender as ideias que querem dominar o mundo e as ideias que precisam ser resgatadas para que nós preservemos a liberdade do mundo. Então é isso que eu quero oferecer a você nesse curso de logopolítica. Nós vamos estudar o conceito, a evolução, a manifestação do globalismo, na história recente, sobretudo, mas ao longo de toda a história humana, as ideias atuais que conformam o globalismo, elas são muito antigas, assim como as ideias de defesa e preservação da essência do ser humano também são antigas. Então nós vamos lá atrás, nos gregos, nos pré-socráticos, Platão, Aristóteles, e vários outros autores ao longo da história, procurar entender tanto as ideias da defesa do logos, da defesa da essência do ser humano, quanto as ideias que hoje ameaçam tão fortemente e tão incisivamente a nossa liberdade.